Bom, entendemos então que a nossa linguagem nos diferencia dos outros animais por ela ter um grau de sofisticação muito maior. Por meio da linguagem nós podemos falar do tempo, por meio da linguagem nós podemos projetar o futuro, por meio da linguagem nós podemos deslocar conhecimentos de uma situação para outra. E se eu consigo, então, sem a necessidade de passar por uma situação concreta, entender do que ela se trata, eu consigo aprender. E daí está a nossa função como professores. Eu estudei muito, eu tenho uma vida dedicada ao estudo não só da linguagem, mas dos processos de aprendizado, de ensino-aprendizado. E hoje eu sou capaz de construir uma conversa com vocês que possibilita a vocês não necessariamente ir aos textos que eu li para chegar nessas conclusões. Não necessariamente vocês vivenciaram a experiência de ser tios do meu sobrinho e ter essa vivência dele, bebezinho, fazendo poesia em relação à lua ser uma esponja pendurada no céu. Mas a partir da troca que a gente teve agora, vocês puderam aprender, e eu tenho certeza que vocês não vão esquecer, pelo menos dessa história. Pode ser que vocês esqueçam todas as outras, mas essa fofura vocês vão lembrar. Por quê? Porque é uma troca humana. E é uma troca mediada, possibilitada pela nossa capacidade incrível de produzir significados, pela nossa capacidade de produzir linguagem. Bom, chegamos às vacas geladas, porque até agora a gente estava teorizando, refletindo sobre a importância da linguagem, enfim. E do que tudo isso, do ponto de vista prático, né? Alguns de vocês devem estar se perguntando, beleza, para que eu quero fazer a tarefa lá que a professora falou que eu tenho que fazer? O que tudo isso vai me ajudar? Vai ajudar a entender por que é necessário que vocês escrevam um relatório. O relatório, ele é um gênero textual. E aí a gente vai abordar um conceito, que é uma organização intermediária desse potencial da linguagem para ele funcionar na sociedade. Como eu disse a vocês, todas as nossas trocas sociais, todas as nossas práticas sociais são, em alguma medida, atravessadas pelo discurso. Só que o discurso, a linguagem, a capacidade que a gente tem de nos comunicarmos, ela é extremamente sofisticada e ela nos possibilita um universo muito amplo de formas, enfim. Dependendo da prática social na qual eu esteja situada, eu vou ter alguns gêneros que vão ser mais viáveis que outros. Eu vou ter alguns gêneros que vão funcionar melhor do que outros. Nesse sentido, então, quando vocês entraram na universidade, quando vocês entraram no Instituto Federal, vocês devem ter se deparado com uns nomes estranhos. Fichamento. Resenha e resumo já tinha visto lá no ensino médio, vai. Mas fichamento? De repente começa a ter um negócio chamado ensaio. Artigo. Meu Deus. O que tudo isso significa? Todos esses são nomes de estruturas textuais que vão funcionar como formas de bolo. Então, por exemplo, eu quero fazer um pudim. Eu vou pegar uma forma redondinha com furo no meio. Porque se eu pegar uma forma inteiriça, o meu pudim não vai cozinhar direito. Mais do que isso, eu tenho que colocar essa forma de bolo, essa forma de pudim, né, dentro de uma assadeira maior com água, para que de fato a minha massa de pudim cozinhe por inteiro e ela não queime, porque a massa do pudim é extremamente líquida. Se eu colocar numa forma que não faz com que esse calor, né, essa potência calorífica, atravesse aquela massa e cozinhe de forma lenta, gradual, cada um dos pedacinhos dessa mistura, enfim, eu não vou conseguir ter o meu pudim bonitinho. Ele vai queimar as bordas e vai ficar cru no meio. E aí vai ser uma catástrofe porque eu vou ter jogado dinheiro fora. O que isso tem a ver com o texto? Tudo. Dependendo do que eu queira fazer com a minha massa de palavras, ideias, significados, eu tenho que colocá-la numa determinada forma, uma forma de bolo. E eu tenho que saber o modo de preparo dela, porque senão eu vou escangalhar todo o meu processo de comunicação. E é isso que às vezes a gente vê em alguns textos.
Uma das coisas que muitas pessoas não têm entendido é o uso, por exemplo, de ferramentas de IA generativa para produção textual. E isso é um ponto que a gente vai abordar mais para frente, em profundidade, porque além disso não ser necessariamente ruim, mas depende da forma do seu uso. Então, se vocês usarem de forma inteligente, vocês vão conseguir, por exemplo, pedir para a IA explicar para vocês quais são os principais aspectos que eu tenho que atender para ter um artigo de qualidade. E aí a IA pode filtrar lá várias informações e dar exemplos para vocês. E aí, olhando esses exemplos rapidamente, que a IA vai fazer isso mais rápido que a gente coletando todas as informações, vocês vão poder apreender um molde, vão poder apreender essa forma de bolo para produzir o texto. Agora, é lamentável que algumas pessoas simplesmente virem para a inteligência artificial, produzam um texto de não sei quantas linhas, no formato de artigo, citando tal coisa, para se livrar de uma tarefa. Porque quando vocês fazem isso, vocês estão delegando para a inteligência artificial algo que ela não tem condições de fazer, que é, de fato, criar textos novos. O que ela vai fazer vai ser um plágio um pouco mais difícil de ser localizado, mas a gente já tem ferramentas para localizar. E a inteligência artificial só vai conseguir puxar o que está na internet, o que é um problema, porque nos últimos anos, o que tem estado na internet foi produzido por inteligência artificial. Então a inteligência artificial vai se retroalimentar. E dessa forma a gente vai saber categoricamente que não é um texto produzido por um ser humano. Justamente porque eu falei para vocês, a linguagem ela é uma construção que atravessa centenas de milhares de anos. Nós somos dotados da capacidade de linguagem que nos permite produzir textos inovadores, criativos, diferente de uma abelhinha que só consegue dançar de uma determinada forma, ela não consegue fazer uma coreografia diferente. Nós conseguimos. E aí vocês já estão vendo que eu estou expandindo um pouco esse conceito de língua, linguagem verbal para as linguagens humanas, né? Da música, da dança, enfim. Então nós somos seres criativos, nós somos capazes de criar. Algo que nenhuma inteligência artificial é capaz. O próprio professor Miguel Nicoleles, um dos maiores teóricos sobre neurociência no Brasil, ele diz que a inteligência artificial não é nem inteligente nem artificial, porque tem seres humanos por trás dela, então tem algum bicho orgânico, né, por trás da manutenção dessa inteligência, e ela não é inteligente justamente por conta dessa capacidade de criação que ela não tem. Ela tem capacidade de reprodução. Voltando. Então, dependendo da situação comunicativa, eu preciso ter um tipo de texto para funcionar ali. Por exemplo, eu vou participar de uma entrevista de emprego. Eu não me comunico como entrevistador, eu não me visto para ir a uma entrevista de emprego da mesma forma como eu me vestiria para ir para o carnaval dos bloquinhos aqui. E não vou me comunicar com ele da mesma forma como me comuniquei com o tio que estava vendendo bebida no bloquinho. Eu vou usar tanto roupas diferentes, posturas diferentes, como textos diferentes, gêneros textuais diferentes. E aí é que tá. As palavras são como roupas com as quais a gente vai vestir as nossas ideias. A depender da situação comunicacional, eu vou ter um dress code diferente para as minhas palavras. E é justamente isso, são os nossos gêneros textuais que vão estar em jogo aqui. Esses gêneros, lá para as nossas licenciaturas, para os nossos cursos de graduação, são fichamento, resenha, resumo, ensaio, artigo, prova discursiva, que vai ter uma estrutura de dissertação, começo, meio e fim, desenvolvimento, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Mas eu também vou ter gêneros textuais um pouco mais específicos, por exemplo, para projetos de extensão. Eu vou ter a ideia do relato de experiência muito presente nos projetos de extensão. Algo que também parece um pouco com o que o PIBID nos demanda. O PIBID ele é essencialmente um momento de formação prática.
um momento prático de formação e de uma formação prática, ou seja, aterrada na realidade do chão de sala. Faria sentido eu pedir um artigo sobre isso? Se eu quero entender a prática em si? Não, assim como não faria sentido eu pedir para você assar um pudim numa forma de bolo de tabuleiro. Não vai dar certo. Não vai dar tão certo, né? Então o que a gente vai pedir de vocês é que vocês produzam relatórios. Esses relatórios, eles vão ser centrados na sua prática no chão de sala. Mas é um diário? É um diário de bordo? Não. É algo muito mais sofisticado que isso, porque vocês vão relatar ao mesmo tempo que vocês vão estar em diálogo com marcos teóricos das suas áreas específicas e com esse conjunto de elementos dessa formação comum, que não é somente dada por meio desse curso, mas também por meio dos encontros que a gente tem, das socializações de resultados, enfim. Então, o que nós vamos pedir de vocês são relatórios, e é sobre esses relatórios que eu vou falar no próximo videozinho.